Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Escola do Conhecimento. Sandra Luz, mais uma vez aqui com vocês. E hoje eu quero trazer um tema, como pode melhorar, né? Mas um tema referente ao dia. Hoje é 11 de setembro de 2025, né? E a gente tem em nossas mentes muito claro o 11 de setembro, não é isso? Quem aqui não tem lembranças, a não ser que ou que fosse muito pequeno ou não fosse nascido, que tenha lembranças sobre o episódio 11 de setembro, né? E é interessante porque foi isso que eu estava observando sobre como as nossas mentes, né, elas, por ter sido naquele momento, 24 anos atrás, televisionado, a gente não tinha essas conexões de rede como agora, né? E aquilo foi televisionado num determinado horário, onde aquilo acontecia ao vivo, né? E impactou, impactou todas as mentes. Então, hoje, eu queria trazer um pouco isso, mas porque me veio muito fortemente a questão das duas torres, né? E sobre a simbologia das duas torres, né? A questão simbólica do arquétipo duas torres. Então, eu andei pesquisando e não vou dizer que eu entendo tanto sobre simbologias, né? O Jung tem uma publicação que ele se refere à questão, o próprio, voltando, o próprio Jung, o próprio Jung, voltando, o próprio Jung, ele vai falar, tem publicações que se referem exatamente a simbolismo, né? E como esses símbolos, eles interagem, né, com as nossas mentes. Então, o que eu estou querendo trazer é uma questão mais vibracional sobre esse olhar, né, sobre essa questão de como a simbologia, ela, nos aléns, né, anos a anos e mais os aléns, elas, de alguma forma, elas são incorporadas às nossas mentes e talvez até corpos, né? E de geração em geração, aléns, lá nos aléns. Então, na pequena pesquisa que eu fiz, só para a gente entender um pouco sobre o que eu também queria entender um pouco sobre essas torres, né? A questão das torres, e por que essas torres, elas nos remetem a gente vai para lá. Falou 11 de setembro, todos os anos, quando chega 11 de setembro, as mentes, elas entram na linha de tempo do passado e conseguem se ver naquele momento onde estavam, né? E é interessante isso é muito, muitas pessoas têm as mesmas sensações. E aí eu vim entrar um pouco nessas questões simbólicas das torres, né? Essas torres, elas têm um simbolismo muito grande num período onde se falava das torres de Salomão, quando ele constrói um templo, né? E esse templo, à frente do templo, tem duas torres. Sobre esse templo, né? E sobre essas torres, especificamente as torres de Salomão, elas são bastante utilizadas em alguns outros processos, inclusive na própria maçonaria, né? E acho que eu não entendo muito, estou só trazendo um pouco o que eu observei, a pesquisa que eu fiz. E essas torres, né, nas pesquisas, as torres de Salomão, o que significa, né? As torres simbolizavam a presença de Deus e sua força. E foi dado nome a essas torres, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas era Boaz, que significava nele a força, e Jaquim, ele estabelece. Nele a força, ele estabelece. E as colunas eram um prenúncio para a vinda do verbo de Davi.
As colunas eram um prenúncio para a vinda do Verbo de Deus. Então, esse arquétipo na maçonaria, eu percebi nas pesquisas que eu fiz, que esse arquétipo dessas duas torres, ela se refere à construção e ao aperfeiçoamento. E elas davam a entender, por exemplo, como direita e esquerda, ao mesmo tempo de entrada e saída, né? Se a gente for pensar num templo, o templo você entra e era como se você entra de uma forma, atravessa um portal de uma forma e sai desse portal de outra. Vamos pensar isso assim bem, sabe, a gente vamos jogar as informações aqui. Duas torres com uma entrada de um portal, né? É um portal. E esse portal, ele tem uma representação de você entra de uma forma e sai de outra, né? Então, isso tem como uma característica muito interessante de você, algum aprendizado, naquele portal, você se remodela e sai um outro ser. Ao mesmo tempo que os portais, as duas torres, a gente também pode vê-las como direita e esquerda. E aí a gente vem para a polaridade, né? Também a gente entra na questão da polaridade. As duas torres também como limites entre o mundo criado e o mundo profano. A gente também vai encontrar como vida e morte, luz e escuridão. A questão do polaridade também. Por que eu me ative muito a pensar um pouco? Porque algumas simbologias, né, de anestesia e de outras, tarô, as duas torres estão sempre presentes, né? E elas, exatamente, elas têm, e é interessante, exatamente, e também é interessante, né, que nós temos esse pensamento, né, as nossas mentes gostam muito das narrativas, as nossas mentes, elas precisam, acredito que das narrativas, é como se a gente precisasse do símbolo ou de alguma informação para que a gente se situasse de alguma forma, né? Então, esses símbolos, né, para alguns, eles são bem característicos, são visíveis. Para outros, por eles incorporarem uma gama de energias, né? Energias de polaridade, energias de bem e mal, de esquerda e direita, de entrada e saída. Então, todas esses verbos, eu posso dizer, todas essas informações que são colocadas nesse imaginário de torres, né? Então, vamos imaginar aqui. Eu fazer da forma mais simples para a gente pensar sobre isso. Um canetinho não vai fazer muito efeito, mas se eu imaginar, vamos dizer, eu faço aqui esses dois. Esses dois não ficou muito bom, mas para a gente entender. Essas duas imagens que a gente pode chamar das torres, né? Então, as torres, ela vai ter inúmeras representações simbólicas. Mas, Sandra, por que você traz a questão de uma representação simbólica para um evento ocorrido no 11 de setembro de 24 anos atrás? E alguns vão dizer, eu nem era nascido. Porque me chama a atenção o fato daquele evento em si, ele está acionado, né? Quando chega o 11 de setembro, ou o nome 11 de setembro, as mentes, elas claramente, elas acionam um ponto, algo que está ali na mente, um registro, né? E um registro que, se a gente, que nos leva de um ponto, de uma linha de tempo para outra. Cada qual visualizou aquilo e a informação pode ter entrado de formas diferentes
porque as torres, elas, inclusive, eu vi uma coisa interessante, que elas representam também ponto de vista de quem olha, ponto de vista de quem entra, ponto de vista de quem sai. Mas vamos lá, as torres também vão estar sinalizando pontos de vistas, né? Ponto de vista de olhar aquilo e como aquilo se forma na tua mente quando você vê essa imagem. Eu não saberei dizer, porque cada um olhou e teve alguma sensação naquele momento, né? Algum impacto naquele momento. Eu, como todas aquelas pessoas naquele período, eu lembro, eu e todas as pessoas naquele período, eu realmente lembro onde eu estava, com quem eu estava, onde eu assisti. Então, isso é muito forte. E hoje eu vi várias pessoas também, quando vão falar sobre as Torres Gêmeas, elas estão sempre falando sobre onde estavam naquele momento. E aí eu estou só puxando isso, né? Saindo um pouco do conteúdo do Access Campus, saindo um pouco do conteúdo do Access, mas ao mesmo tempo trazendo o conteúdo, porque as torres de Salomão, elas foram destruídas e reconstruídas em períodos diferentes, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, elas destrói e descria, destruir e descriar. Houve momentos onde elas serão destruídas e descriadas e recriadas. Então, assim, né, essa coisa do destrói e descria. E aí a gente está destruindo aquilo que não faz sentido para a gente. E recriando, e podemos recriar o novo a partir das perguntas. O que mais é possível? Como pode melhorar? O que é que eu não estou vendo nessas torres? O que essas torres representam que até então eu ainda não tenho acesso, porque elas dão possivelmente acesso a alguma informação, né? Então, para alguns, essas informações talvez vai dizer que não, tem a ver com coisas não muito legais. Talvez para alguns outros não. Mas aí são os mistérios da vida, né? E eu acho que as torres também têm um sentido da dualidade, né? O sentido porque naquele momento era um processo de dualidade, era um processo, o porquê elas, na hora de serem destruídas, pensar em destruir aquelas torres, era pensar em destruir um, é, um reinado, né? E possivelmente no período do Salomão, quando se pensou em destruir aquele templo, é porque ele se destruía, daria sensação de destruição de um reinado também, né? Então, do poder, a destruição do poder. E as torres representariam poder. Bom, eu senti que deveria, pelo menos, trazer essa reflexão. Ela é uma reflexão aberta, né? Não é uma reflexão fechada, mas apenas para que a gente, para quem foi da época, comece a pensar por que essa lembrança é tão intensa. E para quem não foi da época, comece a observar por que aquelas pessoas têm isso tão fixo na mente e observar o que os símbolos podem representar na nossa existência. E modificar ou alterar né, e nos levar para novos portais. É isso, é o vídeo que eu quero trazer para vocês hoje. É isso. E sejam bem-vindos à Escola do Conhecimento.